Naquela manhã, nossa campainha tocou e minha esposa foi atender. Alguns minutos depois, ela voltou para o quarto onde assistíamos à TV e disse que uma mulher queria me ver. Levantei-me e fui para o hall da entrada. A porta estava aberta e vi uma mulher alta, nos seus 50 anos, na varanda. Ela estava bem vestida e segurava em suas mãos um envelope grande e cheio. "Você é Roberto?" Eu disse que sim e ela entregou o envelope. "Isso é para você." Olhei desconfiado para ela e perguntei do que se tratava. "Uma mensagem do seu irmão," ela retrucou. Eu, desconfiado, perguntei: "Como assim?" Ela disse: "Seu irmão Cristiano ditou esta carta para mim. Confesso que nessa hora suas palavras me irritaram." E disse a ela: "Olha, senhora, não sei quem você é, mas se você tivesse o mínimo de conhecimento sobre meu irmão, saberia que ele morreu há mais de 10 anos. A mulher suspirou e disse: "Eu sei disso, senhor, mas eu sou médium. Seu irmão me transmitiu esta carta." Nesse momento, tentei bater a porta na cara dela. Então ela acrescentou rapidamente: "Senhor Roberto, por favor, por favor." Havia um som de verdadeira urgência em sua voz que me fez olhá-la com surpresa. E ela disse: "Passei um tempão transcrevendo esta psicografia. Não escolhi fazer isso. Tenho a minha própria vida para cuidar. Mas seu irmão não me deixou em paz até que eu escrevesse a última palavra de sua mensagem e prometesse que a entregaria a você. Agora você precisa ficar com esta carta para que eu tenha paz." Após dizer isso, ela jogou o envelope em minhas mãos, virou-se e desceu apressadamente a caminho para a calçada. Observei-a entrar no carro e ir embora rapidamente. Nunca mais ouvi falar dela, nem mesmo sei seu nome. Já li a carta 3 vezes e gostaria de saber o que pensar dela. Não sou um homem religioso, mas, como qualquer pessoa, certamente gostaria de acreditar que a morte é algo mais do que esquecimento. Ainda assim, achei difícil, se não impossível, aceitar a história como sendo real. É verdade que os fatos estão lá, fatos sobre meu irmão e sua família, que esta mulher não poderia saber, a menos que alguém parta da premissa de que ela passou meses em uma pesquisa trabalhosa e cara para descobrir os fatos antes de escrever esta psicografia. Nesse caso, qual seria o motivo? O que ela poderia ter ganhado com essa atitude? De uma coisa estou certo: se o que está escrito é verdadeiro, todos nós precisamos examinar nossa vida com cuidado. Começo pelo fim, a conclusão da minha vida na Terra. Apresento-a a você como ela ocorreu e o que aconteceu depois. Graças a Deus que eu estava sozinho naquela noite. Entrei no meu carro e fui na direção do campo de golfe. Havia trânsito na rua? Não. Achei que dava para passar e fui em frente. Tive de parar um carro, vinha em minha direção. Havia espaço para ele desviar, mas ele não fez isso. Atingi o meu para-choque do lado esquerdo. Comecei a rodopiar. Senti o impacto, mas estava com o cinto de segurança. Eu não teria me ferido tanto, mas uma van apareceu, acertando-me no meio. Um caminhão vinha na direção oposta. Ele colidiu de frente com o meu carro. Ouvi o som da batida, os vidros quebrados, bati a cabeça e um manto negro cobriu-me. Por um instante acreditei que vi a mim mesmo inconsciente sangrando. Então veio a escuridão. Gradualmente senti um quarto à minha volta. As pessoas também, eu acho. Alguma coisa impedia-me de ter certeza. Comecei a ouvir uma voz sussurrante. Não entendi as palavras. Brevemente, consegui ver uma forma perto de mim. Meus olhos estavam fechados, mas eu a via. Não sabia dizer se a forma era masculina ou feminina, porém, eu sabia que ela falava comigo. Como não consegui ouvir as palavras, ela desapareceu.
outra dor começou, mas agora era minha mente e aumentava de forma constante. Parecia que eu sintonizava como se fosse uma estação de rádio. Não era a minha dor, mas a dor de Ana. Ela sentia medo por mim. Eu sentia sua angústia. Ela sofria terrivelmente. Tentei em vão dizer seu nome. Não chore, pensei. Ficarei bem. Não tenha medo. Eu amo Ana. Comecei a sentir que me erguia da escuridão. Eu estava deitado em uma cama. A dor voltara por todo o meu corpo. Nunca tinha sentido uma dor como aquela antes. Eu sabia que estava deslizando. Sim, a palavra é deslizar. Ouvi um som horrível, um guizo em minha garganta. Rezei para que Ana e as crianças não estivessem por perto para ouvir aquilo. Pedi a Deus que não a deixassem ouvir aquele barulho medonho. Então, o pensamento veio em minha mente. Cristiano, você está morrendo. Tentei inspirar, mas fluidos na minha traqueia impedia que o ar passasse. Senti-me abobalhado e lerdo, aprisionado em densidade. Então, havia alguém do lado da cama, aquela forma de novo. Não tente resistir, Cristiano, ela me disse. Aquelas palavras me irritaram. Quem quer que fosse, queria que eu morresse. Lutei contra aquilo. Ana, amei-a em pensamento. Segure-me, não me deixe ir. Ana, minha mente gritava implorando. Segure-me, não adiantou. Eu conseguia sentir a vida esvaindo. Ouvi os sons de novo, muito mais alto agora. Centenas de pequenas tiras sendo arrancadas. Eu não tinha sensação de gosto ou cheiro. Já não sentia os dedos. O torpor começava a subir pelas pernas. Lutei para recuperar as sensações, mas não consegui. Algo frio passava pelo meu estômago, pelo meu peito, e deteve-se gelidamente em torno do meu coração. Senti meu coração bater lento, como o tambor da procissão de um funeral. Eu sabia abruptamente o que acontecia no quarto ao lado. Eu conseguia ver uma senhora idosa deitada lá, os cachos de cabelo grisalho sobre o travesseiro, pele amarela e mãos como garras de pássaro. Alguém sentou-se do lado dela, falando suavemente: filha. Uma aversão apoderou-se de mim enquanto eu via minhas pernas e braços começarem a torcer. A respiração praticamente parara. Não quero ir. Eu podia ouvir minha mente gritando. Ana, pensei, por favor, chame-me de volta para que eu possa ficar com você. Um milagre aconteceu. A vida encheu meu corpo. Uma cor saudável espalhou-se pela minha pele. Um olhar de calma tomou conta do meu rosto. Agradeci a Deus. Ana e as crianças não teriam de ver-me como eu tinha ficado. Pensei que eu estava voltando, entende? Mas não foi isso. Vi meu corpo em um saco de várias cores, fechado pelo cordão prateado. Senti que caía. Ouvi um estalo, como se um elástico gigante tivesse arrebentado. E senti-me começando a subir. Então, um flashback, sim, isso mesmo, um flashback, como nos filmes, meu casamento com Ana, minha carreira como escritor, faculdade, Segunda Guerra Mundial, colégio, escola primária, minha infância, cada momento, pensamento, emoção, cada palavra falada, vi tudo, uma mancha de imagens rápidas. Eu precisava encontrar Ana e lhe contar que eu estava bem, dar fim ao seu sofrimento. Coloquei as pernas do lado direito da cama e fiquei em pé. Uma enfermeira entrou. Ela nem olhou para mim, engoliu em seco e correu para a cama. Eu me virei. Um homem estava deitado nela, a boca aberta, a pele acinzentada. Ele estava coberto de ataduras, vários tubos plásticos conectados a ele. Virei-me surpreso enquanto a enfermeira corria para fora do quarto. Não consegui ouvir o que ela gritava. Aproximei-me do homem e vi que provavelmente estava morto. Mas por que alguém estaria em minha cama? Que tipo de hospital colocaria 2 pacientes na mesma cama? Estranho. Inclinei-me para olhá-lo. Seu rosto era igual ao meu. Balancei a cabeça.
Isso era impossível. Olhei para sua mão esquerda. Ele usava uma aliança exatamente igual à minha. Como isso poderia acontecer? Comecei a sentir um frio doloroso no estômago. Tentei retirar o lençol que cobria o corpo dele, mas não consegui. De algum modo, eu perdera a capacidade do toque. Continuei tentando até ver meus dedos passando através do lençol. Então, retirei a mão nauseado. Ser possível se eu ainda estava vivo. Meu corpo até mesmo dói. Prova positiva de vida. Virei-me enquanto 2 médicos corriam para dentro do quarto. Recuei para que olhasse o corpo. Um deles começou a respirar na boca do homem. O outro tinha uma injeção hipodérmica, sim. Eu vi aplicar a injeção na carne do homem. Agora eu sabia que não havia relação entre aquele homem e mim, porque não senti nada. Seus esforços foram infrutíferos. O homem estava morto. Uma pena, eu pensei. Sua família ficaria abalada, o que me fez pensar em Ana e nas crianças. Eu precisava encontrá-las e tranquilizá-las, sobretudo Ana. Eu sabia como ela estava apavorada. Pobre e doce Ana. Virei-me e caminhei pelo corredor. À minha esquerda havia um banheiro. Dei uma olhada. Vi um banheiro, um interruptor de luz e um botão com uma lâmpada vermelha sobre ela, com a palavra emergência impressa abaixo da lâmpada. Fui para o saguão e o reconheci. Sim, é claro. O cartão em minha carteira dizia para me levar para lá em caso de acidente. Parei e procurei entender o que acontecia. Houve um acidente. Eles me trouxeram para cá. Então, por que eu não estava na cama? Mas eu estivera na cama, na mesma cama em que o homem morto, o homem que se parecia comigo. Devia haver uma explicação para tudo isso, mas eu não conseguia descobri-la, não consegui pensar com clareza. Finalmente a resposta veio. Não tinha certeza se estava correta, mas não havia outra. Eu tinha de aceitá-la por enquanto, pelo menos. Eu estava sob o efeito de anestesia. Eles estavam me operando. Tudo estava acontecendo dentro da minha mente. E isso tinha de ser a resposta. Nada mais fazia sentido. E agora, pensei, apesar da situação difícil que acontecia, eu tinha de sorrir. Se tudo acontecia em minha mente, então tenho consciência disso e não podia controlar isso. Certo, pensei, eu faria exatamente o que queria. E o que eu queria era encontrar a Ana. Assim que decidi isso, vi outro médico correndo pelo corredor, vindo na minha direção. Deliberadamente, tentei detê-lo quando ele passou apressado, mas minha mão atravessou seu ombro. Não importa, pensei. Em essência, eu estava sonhando. Qualquer tolice poderia acontecer em um sonho. Comecei a caminhar pelo corredor. Passei por um quarto e vi um cartão verde com letras brancas. Proibido fumar. Oxigênio em uso. Sonho incomum, pensei. Eu nunca fora capaz de ler em sonho. As palavras sempre vinham amontoadas quando eu tentava. Estas eram totalmente legíveis, embora eu enxergasse tudo como um borrão. Ana estaria na sala de espera. Tomei a decisão de encontrá-la e reconfortá-la. Eu senti seu sofrimento como se fosse meu. Passei pela sala das enfermeiras e ouvi conversando. Tentei falar com elas. Tudo isso estava em minha mente. Espere, pensei, parando. Sonho ou não, eu não posso andar pelo hospital usando camisola. Olhei para mim. Fiquei estarrecido ao ver as roupas que eu vestia quando o acidente aconteceu. Onde está o sangue? Pensei. Um homem vestindo roupas comuns aproximou-se. Eu esperava que ele passasse por mim. Em vez disso, para minha surpresa, ele colocou sua mão no meu ombro e me deteve. Eu podia sentir a pressão de cada dedo em minha carne. Você já sabe o que aconteceu? Ele perguntou. Aconteceu? Sim, ele acenou. Você morreu. Olhei-o com desgosto. Isso é absurdo, eu disse. É verdade. Se eu estivesse morto, não teria um cérebro. Eu disse a ele, eu não conseguiria falar com você. Não funciona desse jeito, ele insistiu. Aquele homem no quarto está morto, não eu disse. Estou anestesiado, sendo operado. Em resumo, estou sonhando. Eu estava satisfeito com minha análise. Não, Cristiano, ele disse. Senti um calafrio. Como ele sabia meu nome? Examinei com atenção. Eu o conhecia? Era por isso que ele aparecia em meu sonho?
Não, nada disso. Senti uma repugnância por ele. Pensei, a ideia fez-me sorrir. Apesar da irritação, que aquele era meu sonho e ele não tinha nenhum direito sobre ele. Vá procurar seu próprio sonho, eu disse, satisfeito com a sagacidade da minha frase. Se você não acredita em mim, Cristiano, ele me disse, veja na sala de espera, sua esposa e filho estão lá. Eles ainda não sabem que você morreu. Espere aí. Apontei meu dedo para ele, esgrimindo no ar. Foi você quem me disse para não resistir, não foi? Ele começou a responder, mas eu estava tão agitado e não o deixei falar. Estou cansado de você e deste lugar idiota, eu disse. Vou para casa. Algo me afastou dele imediatamente. Era como se meu corpo estivesse em uma caixa de metal e um imã distante me puxasse para dentro dela. Voei tão rápido pelo ar que não consegui ver nem ouvir nada. Tudo acabou tão rápido quanto começou. Fui envolto pelo frio, a umidade grudando em mim. Abri os olhos e olhei à minha volta, aquela névoa cinza em redemoinho da qual eu não conseguia escapar. Comecei a correr. Aquilo tinha que acabar em algum lugar. Quanto mais eu corria, mais cerrada ela ficava. Virei-me e comecei a correr na direção oposta, mas isso não ajudou. A neblina ficava cada vez mais densa, não importando a direção que eu corresse. Eu só conseguia enxergar alguns centímetros à frente. Comecei a soluçar. Eu poderia vagar nessa névoa para sempre. Gritei. Ajudem-me, por favor! Uma figura emergiu-se das trevas. Aquele homem de novo. Eu tinha a impressão de que o conhecia, embora seu rosto não fosse familiar. Corri até ele e agarrei seu braço. Onde estou? Perguntei. Em algum lugar que você criou, ele retrucou. Não entendo. Sua mente o trouxe aqui, ele disse. Sua mente mantém você aqui. Tenho de ficar aqui? De modo algum, ele me disse. Você pode quebrar o elo a qualquer momento. Como? Concentrando-se no que está além deste lugar. Comecei a fazer outra pergunta quando senti a tristeza de Ana puxando-me de novo. Não podia deixá-la sozinha, eu não podia. Você está voltando à situação anterior, ele me alertou. Não posso simplesmente deixá-la, eu disse a ele. Você precisa, Cristiano, ele disse. Ou você segue em frente, ou permanece onde está. Não posso simplesmente deixá-la, repeti. Pisquei e olhei à minha volta. O homem partira. Foi algo tão rápido que tive de pensar se ele tinha sido invenção da minha mente. Sentei-me no chão frio e úmido, inerte e triste. Pobre Ana, pensei. Eu teria de começar uma nova vida agora. Todos os nossos planos foram arruinados. Os lugares que iríamos visitar, os empolgantes projetos que tínhamos planejado. Tudo isso acabou agora. Ela estava sozinha. Eu a abandonara. Eu deveria ter vivido. Eu tinha morrido por minha própria culpa. Fui idiota e descuidado. Agora ela estava sozinha. Eu não mereci o amor dela. Desperdicei os muitos momentos na vida que poderíamos ter passado juntos. Joguei no lixo o tempo que nos restava. Melhor que a morte fosse um fim, uma interrupção. Qualquer coisa era preferível a isso. Senti-me destruído de esperança, mergulhado no desespero. Não havia sentido na sobrevivência. Não sei por quanto tempo fiquei sentado ali, pensando dessa forma. Pareceu uma eternidade. Apenas eu, abandonado em uma névoa enregeladora e mucilaginosa, afundando em um arrependimento abjeto. Depois de muito tempo, comecei a mudar a ideia. Só depois de um longo período, lembrei-me do que o homem me disse, que eu deixaria aquele local, concentrando-me no que estava além dele. Mas o que estava além? Isso importa? Pensei. Muito bem, eu disse a mim mesmo. Fechei os olhos e tentei visualizar um lugar melhor. Finalmente, escolhi em minha mente uma floresta, escutando o vasto e envolvente silêncio da natureza. Parecia que eu sentia meu corpo pulsando para frente. Abri os olhos surpreso. Eu tinha imaginado isso. Concentrei-me mais e o movimento acelerou. Eu corria para frente, para cima. A sensação era alarmante
hilariante. Pela primeira vez desde o acidente, senti um vislumbre de paz dentro de mim e o início de uma constatação, uma assombrosa visão. Cristiano, virei-me rapidamente. Um raio de luz entrou no jardim. Meus olhos ajustaram-se e ele começou a desvanecer. Quem se aproximava era o homem que eu vira. Quantas vezes? Não conseguia me lembrar. Nunca tinha reparado em suas roupas antes. Uma camisa branca de mangas curtas, calça branca e sandálias. Você conseguiu, Cristiano. Ele abraçou-me afetuosamente. Então se afastou, ainda sorrindo. Olhei para ele. Você é Alberto? Perguntei. Isso mesmo, ele confirmou com a cabeça. Era nosso primo. Você parece tão jovem, eu disse. Cercando todo o seu corpo, havia uma tremulante radiação azul cortada por luzes brancas e faiscantes. Você estava muito determinado a entrar em contato com a sua esposa. Senti que era preciso, eu disse. Ela estava tão assustada. Foi muita consideração sua, mas você ficou preso na região intermediária. Foi horrível. Eu sei que foi. Ele tocou meu ombro, procurando me tranquilizar. Você poderia ficar por lá durante meses ou anos, até mesmo séculos. Não é incomum. Se você não tivesse pedido ajuda, quer dizer que até eu pedir ajuda não haveria nada que pudesse fazer? Tentei, mas você me rejeitava, ele disse. Foi somente quando a vibração do seu chamado chegou que tive esperança de convencer. É um país? Um estado? Ele sorriu. Um estado de mente. Olhei para o céu. Nenhum anjo. Alberto riu. Consegue imaginar algo mais incômodo do que asas presas às suas costas? O tolo por perguntar, mas precisava saber. Ele perguntou. Então eles não existem? Eles existem se alguém acredita neles. Como eu disse, é um estado de mente. Aquilo que você acredita torna-se seu mundo. Você pensava que isso aplicava-se apenas à Terra, mas se aplica ainda mais aqui, pois a morte é um ajuste para campos mais altos de vibração. Ele colocou uma mão sobre meu ombro. Logo ela estará com você. Eu não sabia mais o que dizer. A ideia de que não havia como avisar a Ana que eu estava bem era terrivelmente deprimente. Vendo minha expressão, Alberto colocou um braço em torno do meu ombro. Ela estará aqui, Cristiano, ele disse. Eu garanto. Ele sorriu. Eu posso entender o que você está sentindo. Ela é uma pessoa adorável. Você sabe sobre ela? Perguntei surpreso. Sobre ela, seus filhos, seu escritório, tudo, ele disse. Eu estive com você por mais de 20 anos, isso é, tempo da Terra. Esteve comigo? As pessoas na Terra jamais estão sozinhas, ele explicou. Há sempre alguém como guia para cada indivíduo. Você quer dizer que era meu anjo da guarda? A frase parecia batida, mas eu não conseguia pensar em outra. Guia é uma palavra melhor, Alberto disse. Anjo da guarda é um conceito derivado do homem antigo. Ele sentiu a verdade sobre os guias, mas compreendeu errado sua identidade devido às suas convicções religiosas. Ficar aqui? De modo algum, ele me disse. Você pode quebrar o elo a qualquer momento. Como? Concentrando-se no que está além deste lugar. Comecei a fazer outra pergunta quando senti a tristeza de Ana puxando-me de novo. Não podia deixá-la sozinha. Eu não podia. Você está voltando à situação anterior, ele me alertou. Não posso simplesmente deixá-la, eu disse a ele. Você precisa, Cristiano, ele disse. Ou você segue em frente, ou permanece onde está. Não posso simplesmente deixá-la, repeti. Pisquei e olhei à minha volta. O homem partira. Foi algo tão rápido que tive de pensar se ele tinha sido invenção da minha mente. Sentei-me no chão frio e úmido, inerte e triste. Pobre Ana, pensei. Eu teria de começar uma nova vida agora. Todos os nossos planos foram arruinados. Os lugares que iríamos visitar, os empolgantes projetos que tínhamos planejado. Tudo isso acabou agora. Ela estava sozinha. Eu a abandonara. Eu deveria ter vivido. Eu tinha morrido por minha própria culpa.
Fui idiota e descuidado. Agora ela estava sozinha. Eu não mereci o amor dela. Desperdicei os muitos momentos na vida que poderíamos ter passado juntos. Joguei no lixo o tempo que nos restava. Melhor que a morte fosse um fim, uma interrupção. Qualquer coisa era preferível a isso. Senti-me destruído de esperança, mergulhado no desespero. Não havia sentido na sobrevivência. Não sei por quanto tempo fiquei sentado ali, pensando dessa forma. Pareceu uma eternidade. Apenas eu, abandonado em uma névoa enregeladora e mucilaginosa, afundando em um arrependimento abjeto. Como podemos observar, esta carta traz como base um amor que ultrapassa os limites da vida. A única preocupação de Cristiano era em ter deixado Ana sozinha e, ao mesmo tempo, o desejo de comunicar a ela que ele estava bem. Para você que assistiu a primeira parte e veio até aqui, continue assistindo, porque o trecho seguinte ele vai saber que Ana também morreu, porém através do suicídio, e isso mudaria todo o plano do seu reencontro. Ele estava dormindo e numa visão ele viu Ana gritando seu nome. Ele disse: confuso, olhei à minha volta na escuridão, tentando lembrar onde eu estava. Ouvi ela gritar meu nome. Ana! Gritei. Ela gritava meu nome apavorada e fui correndo atrás dela. Segurei-a nos braços e a confortei. Senti um frio na espinha quando ouvi o gruindo de um urso. Cristiano! Ana gritou. Corri pelo terreno acidentado. Isso não está acontecendo de verdade. Lembro-me de ter pensado. Não foi nada assim. De repente eu os vi. E a visão me fez perder o fôlego. O urso voltou-se para Ana e saltei na frente dele, gritando para assustá-lo. Ele continuou em minha direção e eu o atingi na cabeça. Senti uma dor lancinante no meu ombro esquerdo e fui jogado ao chão. Virei-me. O urso estava sobre Ana, gruindo ferozmente. Ana! Tentei me levantar, mas não consegui. Minha perna esquerda não suportava meu peso e caí de novo no chão. Ana! Gritei, enquanto o urso começava a mutilá-la. Meu Deus! Solucei, rastejei até ela. Minha mão direita tocou uma pedra e com ela bati no urso e segurei seus pelos. Comecei a bater em sua cabeça com a pedra. Senti sangue quente escorrendo pelas mãos. O sangue era de Ana. Gritei de raiva e horror enquanto batia na cabeça do urso com a pedra. Isso não era possível. Aquilo jamais tinha acontecido. Cristiano! Ô Cristiano! Cristiano! Acorde, Cristiano! Acordei sobressaltado, tentando abrir os olhos. Alberto estava de pé ao meu lado. Olhei para seu rosto. Sua expressão grave me angustiou. O que houve? Perguntei. Levantei-me rapidamente. Ele me olhou com uma expressão de angústia tão grande que parecia que meu coração iria parar de bater. O que aconteceu? Perguntei. Ana faleceu. Primeiro, um choque como se tivesse levado um soco. Então, uma sensação de excitação misturada com tristeza. Tristeza pelos filhos, excitação por mim mesmo. Ficaríamos juntos de novo. Não! O olhar de Alberto não encorajava tal sentimento e uma sensação de terror, frio, doloroso, apoderou-se de mim. Por favor, o que é? Implorei. Ele colocou a mão no meu ombro. Cristiano, ela se matou. Ele disse. Ela se separou de você. Era um retorno ao pesadelo. Senti-me entorpecido. Palavras e frases chegavam desconexas à minha consciência. E meus próprios pensamentos opunham-se à continuidade do que ele dizia. A maioria, lembranças inquietantes das vezes que ouvi Ana dizer: se você morrer, morrerei também. Se você morrer primeiro, não sei se suportarei. Na verdade, ela estava implorando por ajuda, que a impedisse de fazer o que ela sentia que estava prestes a cometer. Coloquei as mãos entre a cabeça e tentei chorar, mas nada consegui. Eu estava vazio.
A morte de alguém com a qual uma pessoa foi associada por muito tempo de forma próxima deixa literalmente um vácuo na vida daquela pessoa. Você disse que ficaria de olho nela. Lembrei-o. Nós ficamos, ele respondeu, mas não havia como saber o que ela planejava fazer. E por que me disseram que ela estava programada para vir aos 72 anos? Porque ela estava, ele disse. Apesar do que estava programado, ela estava decidida a não cumprir essa programação. Esse é o problema, entende? Então, por que estou aqui? Perguntei. Aquele acidente foi o tempo natural da minha morte? Possivelmente, talvez não. De qualquer forma, você não foi responsável por aquela morte. Ana foi responsável pela morte dela. E tomar a própria vida é violar a lei, porque ela impede que aquele ser resolva as necessidades da vida. Se as pessoas soubessem, ele disse, elas pensam no suicídio como uma rota rápida para o óbvio, uma fuga. Muito pelo contrário, Cristiano. Ela apenas altera a pessoa de uma forma para outra. Nada consegue destruir o espírito. O suicídio apenas precipita uma continuação mais sombria das mesmas condições das quais se tentou escapar. Onde ela está, Alberto? Não tenho ideia, ele disse. Quando se matou, ela meramente descartou a parte mais densa do seu corpo. O que permanece é contido magneticamente pela Terra, mas onde na Terra pode ser impossível de descobrir. O corredor entre o mundo físico e astral é para todos os propósitos interminável. Por quanto tempo ela ficaria lá, Alberto? Seu suspiro foi profundo. Até a hora de a sua partida natural chegar. Você quer dizer? Olhei para ele incrédulo. Não consegui conter o sobressalto. 24 anos? Ele não respondeu. Não precisava. Eu já sabia a resposta. Praticamente um quarto de século no domínio inferior. Um lugar em que eu nem ousaria pensar. Uma súbita esperança. Agarrei-me a ela. Seu corpo etérico não morrerá como o meu morreu? Não por 24 anos, ele disse. Para você que chegou até aqui, continuaremos na parte 3 dessa psicografia, contando da luta de Cristiano para resgatar Ana. Conforme podemos observar nos 2 primeiros vídeos, o grande sonho de Cristiano era se comunicar com sua esposa para lhe dizer que a vida continuava e que ele não estava morto. O grande problema é que com a sua partida para o plano espiritual, Ana, sua esposa, entrou em depressão e se matou. E o pior de tudo é que ela continuava achando que estava viva. E o mentor espiritual de Cristiano disse, caso você apareça para ela, de imediato ela vai pensar que você está morto e que ela está viva. Nesse caso vai entrar em desespero, não iria acreditar em nada do que ele dissesse. É uma história muito interessante, veja o que vai acontecer. Havia algum modo de despertá-la? Eu estava me cansando desse esforço tortuoso. Tentei chegar mais perto dela e parei. Não importava quanto eu tentasse, eu não conseguia estabelecer um ponto que ela conhecesse, muito menos que reagisse a ele. Você não precisa ir embora? Ela perguntou. Estremeci, não esperava por aquilo. Em vida, ela teria pensado em por que um estranho aparecia em sua casa. Partirei logo, eu disse. Só quero falar com você um pouco mais. Por quê? Engoli em seco. Porque sou novo na vizinhança. Parecia uma resposta débil, mas por algum motivo ela não a questionou. Como é mesmo o nome dos seus filhos? Perguntei. Ela se afastou da janela e foi para a sala de estar. Foi a primeira vez que ela evitou uma pergunta, recusando-se a responder. Pensei, seria um sinal positivo? Seu filho caçula chama-se Lan? Ele está na escola, ela respondeu. Seu nome é Lan? É melhor você ir embora, ele é muito forte. Seu nome é Lan? Sim. Aí ele disse, o nome do meu filho é Lan também, disse a ela. Verdade? Sua filha mais velha chama-se Louise? Perguntei. Ela olhou sobre seu ombro enquanto se dirigia à sala de estar. Por que você não vai para casa? Louise? E se for? Ela questionou.
Minha filha mais velha também se chama Louise. Que interessante. O sarcasmo como resistência agora. Ela caminhou até a porta de vidro. Ela estava se afastando aceitosamente de mim agora? E ela, sabia o que estava fazendo? Seu filho mais velho chama-se Ricardo? Veja a piscina, ela murmurou. Seu filho mais velho chama-se Ricardo? Ela virou-se com uma expressão de ressentimento no rosto. Escute, o que você quer? Ela perguntou. A voz em um tom mais elevado. Eu quase disse tudo, sem enfeites aos borbotões. Então, algo me impediu. Era incrível que ainda tivesse tanta consciência. Minha percepção tornava-se cada vez mais fraca a cada minuto. Sorri do modo mais amável que pude. Amor, pensei. Isso tinha de ser feito com amor. Estou apenas interessado nas incríveis semelhanças de nossas vidas, disse. Que semelhanças? Ela retrucou. Que eu pareço com seu marido, para começar. Você não se parece, ela me interrompeu. Nem um pouco. Você disse que eu parecia. Não disse. Sim, disse. Ah, então eu estava enganada, ela disparou. Eu não quis causar confusão. Pareceu digno de nota para mim. Ela olhou pela porta de vidro de novo. Não vejo nada digno de nota, ela murmurou. Bem, minha esposa chamava-se Ana. O nome dos meus filhos são iguais aos dos seus. Ela se virou para mim novamente. Quem disse que eram os mesmos? Ela questionou. O meu nome é Cristiano, eu disse. Ela virou-se rapidamente, o olhar pasmo. Por um instante, algo foi tirado dos seus olhos, em vez de cobri-los. Senti meu coração disparar. Isso passou tão rapidamente quanto veio. Uma explosão de angústia raivosa tomou conta de mim. Maldito seja este lugar, pensei. Estremeci de raiva. Senti que tornei-me mais denso com isso. Pare, pensei. Mas não consegui. Eu não tinha capacidade de rever o processo. Em vez de ajudá-la, eu descia ao mundo dela. Não, pensei, não farei isso. Eu estava aqui para tirá-la deste lugar, não me uni a ela. Ela se afastou de mim de novo, olhando pelo vidro sujo, mais uma vez trazendo sua opressão em torno dela como um manto de proteção. Não sei por que não coloco esta casa à venda e vou embora, ela disse. Mais uma vez, o tom de humor amargo. Mas quem iria comprá-la? Ela continuou. O melhor corretor do mundo não conseguiria vendê-la. Ela balançou a cabeça em desgosto. O melhor corretor de imóveis do mundo não conseguiria dá-la de graça. Ela fechou os olhos e abaixou a cabeça. Lustros móveis, ela disse, mas a poeira sempre volta. É tão seco, não tem uma gota de chuva há muito tempo. Claro que isso faria parte do inferno particular de Ana, a ausência de chuva e uma paisagem marrom. Não suporto sujeira e confusão, ela disse, sua voz começando a faltar. Ainda assim, tudo que vejo é sujeira e confusão. Maldição, você não consegue ver que estou apenas tentando ajudar? Eu disse. Ana estremeceu, afastando-se de mim, e senti uma onda de reprovação agonizante dentro de mim. Tudo bem, murmurei erguendo as mãos diante de mim. Minha mente sentia-se entorpecida pela derrota. Tudo o que eu tentei tinha falhado, agora este golpe. Eu estava mais longe de ajudar a Ana agora do que quando cheguei, como eu sentia de maneira tão forte o que o meu mentor me dissera. Este nível era uma armadilha cruel e ardilosa. As pessoas emprestam livros e não devolvem, Ana disse, continuando como se nada tivesse acontecido. Minhas melhores joias desapareceram. Não consigo encontrá-las em lugar nenhum. Minhas melhores roupas sumiram. Minha esposa mandou encomendar um jogo igual a esse para mim. Eu disse a ela. Por que não me deixa em paz? Eu perdi o controle. Você deve saber por que estou aqui, eu disse. Você deve saber quem eu sou. Aquele olhar enlouquecido em seus olhos de novo. A névoa, o retraimento cego. Ana, eu disse esticando a mão, tocando-a. Ela engoliu em seco como se meus dedos a queimassem. Desviei o olhar do meu braço e vi Ana começar a chorar. Ela tropeçava pela sala, lágrimas escorrendo pela face. Eu a observei desabar no sofá e pressionar a mão esquerda sobre os olhos.
Era como se eu estivesse vivo de novo. Este nível era tão horrivelmente próximo o da vida e ainda assim tão horrivelmente distante. Apenas sensações torturantes, nenhuma compensação. Fale-me sobre ele. Ouvi eu mesmo dizer. Não sei por que disse isso. O esforço tornava-se cada vez maior a cada minuto. Ela apenas chorava. Como ele era? Perguntei. Mais uma vez, eu sabia o que tinha começado. O que não sabia era se isso funcionaria. Por que deveria? Nada mais tinha dado certo. Ainda assim continuei. Ele era alto? Perguntei. Ela respirou trêmula, rastros de lágrimas no rosto. Ele era? Ela fez um aceno abrupto com a cabeça. Tão alto quanto eu? Perguntei. Ela não respondeu, apenas estremeceu e deu um soluço. Vá embora, ela murmurou. Só estou tentando ajudar. Não posso ser ajudada, ela disse rangendo os dentes. Todos podem ser ajudados, disse a ela. Ela me olhou, a face sem expressão. Ela abaixou seu olhar. A importância do que eu dissera tinha alcançado a mente de alguma forma? Lutei contra uma vontade avassaladora de desistir, levantar-me, sair da casa, voltar junto para o meu mentor e esperar. Lágrimas escorriam sob as pálpebras cerradas e desciam pela face. Parecia inacreditável para mim que ela não conseguia ver a relação. Era tão incrivelmente óbvio. Ainda assim, ela não viu. Nunca o significado do ditado foi tão vivido para mim. Ninguém é mais cego do que aqueles que não querem enxergar. Eu queria partir, mas não poderia abandoná-la. Ana, você não consegue ver quem eu sou? Implorei. Ela abriu os olhos e em outro desses momentos tive a sensação de que ela me reconhecera. Reuni minhas forças e me inclinei em sua direção. Então, ela virou o rosto, estremeceu de novo. Meu Deus, não havia uma maneira de entrar em contato com ela? Por que está fazendo isso comigo? Ela exigiu. Estou tentando convencê-la de quem sou eu. Quem é você? Eu não tenho nada, ela disse. Eu não sabia dizer se falava para si mesma ou para mim. Meu marido faleceu, meus filhos estão crescidos, estou sozinha, abandonada. Se tivessem coragem, eu me mataria. Suas palavras horrorizavam-me. Ter cometido suicídio e acabar em um lugar tão terrível quanto esse, pensar em se matar. Uma consideração pervertida, inexorável dentro de uma reflexão. Eu me sinto tão pesada, ela disse, tão cansada e passada. Mal consigo levantar meus pés. Durmo o tempo todo, mas sempre acordo exausta. Eu me sinto vazia, oca. As palavras do meu mentor voltaram para me atormentar. O que acontece aos suicidas, ele disse, é que eles têm um sentimento de estarem vazios por dentro. Seu corpo físico foi eliminado prematuramente. Seu corpo elétrico preencheu o vazio. Mas esse corpo elétrico tem a sensação de vazio pelo tempo que seus corpos físicos teriam de viver. Dei-me conta naquele momento porque tinha sido impossível entrar em contato com sua mente. Ao se colocar neste lugar, ela removeu sua mente de todas as lembranças positivas. Sua punição, embora tenha sido autoimposta, ela relembrar apenas as situações adversas em sua vida. Ver o mundo que ela lembrava por meio das lentes do negativismo total. Nunca vê a luz, apenas sombras. Tento entender o que está acontecendo, mas não consigo. Mesmo agora, enquanto converso com você, sinto que estou perdendo alguma coisa. Digo a mim mesma que estou certa, que tudo à minha volta está distorcido. Eu me sinto como se estivesse nos sonhos que meu marido tinha. E me inclinei na sua direção, ansioso para captar cada palavra que ele dizia. Então, como você sabe que não é um sonho? Perguntei. Um vislumbre. Porque vejo e ouço coisas, ela respondeu. Eu sinto coisas. Você vê e ouve? Você sente em sonhos também? Retruquei. Isso não é um sonho, ela disse. Como você sabe? Por que você diz isso? Ela parecia irritada de novo. Estou tentando ajudar você, disse. Ela respondeu. Eu gostaria de acreditar nisso. Ela não tinha acreditado em nada do que eu dissera antes. Agora, ela gostaria de poder acreditar. Era um pequeno passo,
mais um passo. Uma nova ideia me ocorreu. A primeira em muito tempo percebi. Algo estava ficando claro em minha mente. Meu filho Ricardo, ele tem... Parei a palavra fingindo-me. Quando eu disse seu nome, sua face enrijeceu. Ele acredita que matar é o pior crime que alguém pode cometer, eu disse. Olhei diretamente em seus olhos. O suicídio. Ela estremeceu violentamente. Tentou se livrar, mas não teve força suficiente e sentou-se novamente. Eu não vejo, ela disse. Minha mente estava mais clara agora. Ele acredita que somente Deus tem o direito de tirar a vida de alguém, ela disse. Por que está me dizendo isso? Ela perguntou com uma voz trêmula e quase inaudível. Ela se agitou quando falava, acolhendo-se no sofá. De novo reuni forças. Estou lhe dizendo isso porque minha esposa cometeu suicídio, disse. Ela tomou uma overdose de soníferos. Ela balançou a cabeça. Não acredito. Começou. Sua voz parecia fraca. Minha mente sentia-se ainda mais clara. O que me incomoda é que Ricardo acredita que ela ainda existe, eu disse. Mas uma versão triste e negativa dela. Tudo deprimente e frio. Nada funciona. Sujo e desorganizado. Ela continuou balançando a cabeça. Murmurou palavras inaudíveis. Acredito que ele tem razão, eu disse. Acredito que a morte é uma continuação da vida. A pessoa que somos continua depois. Não. Um resquício de som, uma respiração entrecortada. Você não vê? Perguntei. Sua casa era linda, acolhedora e brilhante. Por que teria de ser assim? Por quê? Ela continuou recuando. Eu sabia que ela estava aterrorizada, mas eu tinha de continuar. Esta fora a primeira abordagem que conseguiria alguma coisa. Por que sua casa deveria ter uma aparência tão feia? Perguntei. Isso fez algum sentido? Por que o telefone, o gás, a energia e a eletricidade deveriam estar cortados? Há alguma lógica nisso? Por que os jardins, as plantas, tudo deveria estar morrendo? Por que todos os pássaros deveriam estar morrendo? Por que não deveria chover? Por que tudo na sua vida deveria dar errado ao mesmo tempo? Sua voz era fraca. Acho que ela disse, deixe-me em paz. Continuei. Você não consegue ver que esta casa é apenas uma réplica da casa que você conhecia? Que você só está aqui porque pensa que isso é real? Não vê que está criando esta existência para você mesma? Ela balançou a cabeça parecendo uma criança apavorada. Você não entende por que eu digo essas coisas, eu disse. Não é só o fato de meus filhos terem os mesmos nomes que os seus filhos. Não só o fato de minha esposa ter o mesmo nome que o seu. Seus filhos são os meus. Você é minha esposa. Não sou apenas um homem que se parece com seu marido. Eu sou seu marido. Nós sobrevivemos. Parei quando ela se levantou bruscamente. Mentira! Ela gritou. Não, Ana. Mentira! Ela berrou. Não existe vida após a morte, apenas a morte. Nós estávamos cara a cara agora, como gladiadores nas areias de uma arena misteriosa. Uma luta até a morte. Um estranho pensamento ocorreu-me. De qualquer forma, nós dois estávamos mortos. Por que lutávamos então? Eu só sabia que se fracassasse, nós dois estaríamos perdidos. Eu disse que sou cristiano, contei a ela. Você é? Você é seu marido cristiano. Eu digo que você é um tolo por dizer isso. Agora, ela parecia ter recuperado suas forças. Ela me olhou desconfiada. Ana rastejou e caiu sobre a cama e lá ficou imóvel, sem se mexer. Olhei para ela. Não havia nada a fazer. Eu tinha exaurido todas as possibilidades. O encontro tinha acabado e a batalha terminada. Ana estava imóvel no seu lado esquerdo da cama, as pernas encolhidas, as mãos cerradas sobre o seu queixo. Seus olhos miravam o vazio, ainda brilhando com lágrimas que já não caía mais. Eu sabia, com terrível clareza, como minhas esperanças tinham sido tolas e enganosas. Meu mentor tentou me alertar, mas eu não lhe dei ouvidos. Agora finalmente entendi. Não havia modo de alcançar Ana. Ainda assim, as palavras surgiram. Palavras que eu queria que ela ouvisse. Palavras
que eu sabia que não podiam afetá-las, mas palavras que encheram minha mente e o meu coração. Você se lembra de como costumava escrever notas de agradecimento para as pessoas o tempo todo? Nem um som dela, totalmente inanimada na cama. Estendi a mão e toquei sua mão direita. Ela estava fria e flácida. Segurei-a entre minhas mãos e continuei a falar. Ana, quero lhe dizer obrigado em palavras agora. Não sei o que acontecerá conosco. Rezo para que fiquemos juntos em algum lugar, algum dia. Mas, no momento, não sei se isso é possível. É por isso que vou agradecer agora tudo que você fez por mim, tudo que você significou para mim. Alguém que você nunca conheceu me disse que pensamentos são reais e eternos. Então, mesmo que você não entenda minhas palavras agora, sei que chegará um dia no qual o que eu disse tocará você. Pressionei sua mão entre as minhas palmas para aquecê-la e disse a ela o que eu sentia. Obrigado, Ana, por todas as coisas que você fez por mim em vida, das pequenas às maiores. Minha gratidão por isso. Obrigado por manter minhas roupas limpas, nossas casas limpas, você limpa, por estar sempre com a pele sedosa e cheirosa, sempre estar bem cuidada. Obrigado por me alimentar, pela preparação de tantas refeições deliciosas, por preparar pães para mim, quando tão poucas mulheres se preocupam com isso hoje em dia. Obrigado por se preocupar comigo quando eu tinha qualquer tipo de dificuldade, por me apoiar quando me sentia deprimido. Obrigado pelo seu senso de humor, por me fazer rir quando eu não precisava nem esperava, mas apreciei o sabor extra que isso acrescentou à minha vida. Obrigado pela sua percepção humorosa de nossa vida e do mundo em que vivemos. Obrigado por cuidar de mim quando eu estava doente, por garantir que os pijamas e os lençóis estivessem limpos, que eu estivesse bem alimentado ou tivesse frutas frescas e água para beber, que eu tivesse algo para ler, ou que a televisão ou o rádio tivesse ligado, ou que a casa ficasse em silêncio para que eu pudesse dormir. Tudo isso, além do seu próprio trabalho. Obrigado por compartilhar meu amor pela música e por compartilhar seu amor pela música comigo. Por compartilharmos nosso amor mútuo pela beleza e pela natureza. Obrigado por nos ajudar a descobrir o maravilhoso estilo de vida que tivemos, por mobiliar, decorar, desfrutar nossas diferentes casas e abri-las às pessoas que conhecíamos. Obrigada por ser afetuosa com meus amigos e por amar minha família. Obrigado por nos ajudar a construir tantas amizades mútuas. Obrigado por ser alguém de quem eu me orgulhava da companhia, não importando onde eu estivesse ou com quem. Obrigado pela nossa relação física, por compartilhar seu corpo de mulher comigo, por fazer a parte corpórea da mulher, vida tão satisfatória e excitante, por manter meu ego sexual intacto, por gostar do meu corpo tanto quanto eu gostava do seu, pelo calor da sua pele nas noites frias e pela intensidade do seu amor sempre. Obrigado por ter tido fé no trabalho e no seu sucesso. Sei que não sou fácil quando tínhamos filhos, contas e pressões de todos os tipos. Mas você jamais deixou de acreditar que eu teria sucesso e sou grato por isso. Obrigado pelas lembranças das coisas que fizemos junto pelos filhos. Obrigado por sugerir que comprássemos um motorhome para a família, por ajudar a descobrir os encantos da vida ao ar livre para mim e as crianças. Sei que isso será parte da vida deles, assim como foi da nossa. Obrigado por todos os maravilhosos parques nacionais que vimos juntos. As noites sem dormir, os medos e as incertezas, a dolorosa decoração, os anos de tentativas, lutas e esperanças. Obrigado por nunca ter permitido que esses anos já tivessem feito existir. Por nunca ter deixado que as cicatrizes de sua infância tivessem feito você desistir de seus esforços, de crescer e se fortalecer. E embora eu nunca quisesse isso, obrigado por ter feito tudo o que pôde para evitar que eu fosse exposto ao que você sofreu durante aquele período. Obrigado por dar tanto valor ao seu casamento e à família
e ainda assim crescer como pessoa, pelo seu desejo de crescer e seu sucesso de fazer isso. Obrigado por ser um ótimo exemplo para nossos filhos, mostrando-lhes o que é possível em uma esposa e mãe. Obrigado por deixar que eu fosse eu mesmo, por lidar comigo como eu era, não como imaginava que fosse ou como queria que fosse. Obrigado por ser tão compatível com minha mente e emoções, por me ajudar e me manter com os pés no chão, por não ser dominadora nem passiva, mas sim conforme a cada situação exigia, por ser feminina e aceitar o que eu tinha a oferecer como homem, por sempre me sentir como um homem. Obrigado por ser tolerante com minhas falhas, por não esmagar meu ego nem permitir que ele ultrapassasse os limites do bom senso, por manter a minha mente, a consciência de que eu era um ser humano com responsabilidade. Obrigado por me transformar, sem jamais ter feito isso deliberadamente, por me ajudar a entender melhor quem sou eu, por me ajudar a realizar mais coisas do que jamais conseguiria sozinho. Obrigado por me encorajar a falar de nossos problemas, sobretudo com o passar dos anos, nossa habilidade crescente de conversar tornou nosso casamento cada vez melhor. Obrigado por me ajudar a combinar meus pensamentos e sentimentos e comunicá-los a você como um ser completo. Obrigado por gostar de mim e de me amar, por não ser apenas minha esposa e amante, mas também minha amiga. Obrigado por sua imaginação em nossa vida, por me ajudar e apreciar novas atividades e ideias. Obrigado, Ana, por agraciar minha vida com sua adorável presença, por acrescentar a doce medida de sua alma à minha existência. Ana, feliz daquele que ao final da vida tem a graça de ser olhado nos olhos e ouvir a fala que diz: você não serve para nada, mas eu não sei viver sem você.